think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para dar continuidade à nossa terceira aula de administração pública, nós estamos falando dos entes da administração pública indireta. Nós já falamos sobre as autarquias, agora nós vamos falar sobre as fundações públicas. As fundações públicas, elas têm algumas peculiaridades diferentes das autarquias. Vamos entender essas peculiaridades. As fundações públicas, elas são personalidades jurídicas de direito privado. Ela é autorizada por lei específica. A autarquia é criada por lei específica e ela já entra em funcionamento mesmo antes de correr todos os trâmites legais, ela já entra em funcionamento. Já ela é autorizada por lei específica, precisa de registro no cartório do seu contrato social. Ela é regulada por lei específica. Além da lei que autoriza, tem a lei específica que define a sua competência. O que aquela fundação pública tem que fazer, ela não pode fugir da sua finalidade, o princípio da finalidade para a qual ela foi criada. Quinto, parte da doutrina aceita a criação diretamente por lei específica, nos moldes das autarquias, que são chamadas na nova doutrina de fundações autárquicas. Elas têm praticamente as mesmas prerrogativas das autarquias. Elas são fundações, que elas desenvolvem funções típicas do Estado. Sexto, as suas funções são serviços sociais, pesquisa, proteção a patrimônio histórico e difuso. E sétimo, seu patrimônio é público. Se for fundação de direito público, se for fundação de direito privado, o seu patrimônio é privado. Mas se ela foi constituída com patrimônio do Estado, o seu patrimônio pertence ao Estado. Se por acaso houver se ela for dissolvida, os seus bens voltam para o ente a qual a criou. E oitavo, elas não podem ser objeto de uso capião. Ou seja, como eu falei, as autarquias não podem ser objeto de uso capião e nem de alienação dos seus bens. Já a fundação pública, elas só não podem ser objeto de uso capião. Nono, a responsabilidade civil. Elas, como as autarquias, também respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, segundo o artigo 37, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, tanto os danos causados pelos os seus agentes, tanto quanto as empresas que elas contrataram para executar algum serviço também tem que ressarcir o dano a terceiro, tá certo? E depois de apurado, se for provado o dolo pelo aquele prejuízo, aí o agente é obrigado a ressarcir o erário. E alguns exemplos de fundações, exemplos de fundação pública: a Fundação João Pinheiro, a Fundação Clóvis Salgados, a FUNAI, que administra aos povos indígenas, e o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que cuida da contagem das pessoas, das estatísticas das regiões e assim por diante, o IBGE. E é isso aí, galera, essa foi nossa terceira aula de administração pública. Hoje nós estudamos o ente da administração pública indireta, fundações públicas. Nas próximas aulas nós vamos estudar as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E é isso aí, um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus e valeu, um abraço!